Bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Muitos dias estive vim aqui sem gravar vídeo, mas hoje aprovei a Deus me fazer retornar, gravar esse vídeo. Louvado seja Deus, tudo é para a glória do nome do Senhor. E a força nossa vem é dele. E hoje o Senhor me fez vir aqui gravar outra vez e dizer algumas palavras que ele plantou no meu coração. Eu quero meditar com os irmãos no Salmo de número 81. É um salmo da família de Asaf. É um convite ao louvor e à obediência. E diz assim esse salmo, olha: exultai a Deus, nossa força, júbilo perante a Deus de Jacó. Tomai saltério, trazei junto a dulfe e harpa, suave e o alufe. Tocai trombeta na lua nova, no tempo apontado, na nossa solenidade. Porque isto era para Israel uma ordenança de Deus de Jacó. Louvar a Deus, celebrar o Senhor, dar louvores ao Senhor. É uma ordenança, né? Aqui está dizendo o Salmo da família de Asaf. É um estatuto, é uma ordenança para Israel. É uma ordenança para mim e para você. Está louvando a Deus, está rendendo ao nosso Deus louvor, está rendendo ao nosso Deus adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, esse salmo disse isso aqui. Depois, louvado seja Deus. No versículo 8 diz assim: tirei dos teus ombros a carga e as suas mãos foram livres dos cestos. Aqui o Senhor está falando que o Senhor tirou de Israel uma carga. Qual carga? A carga do Egito, que eles eram subjugados, né? Eles eram escravos no Egito. E aquele peso do Egito sobre eles trouxe um fardo muito grande. Então o Senhor vem falando: eu tirei dos seus ombros a carga, né? E as suas mãos foram livres do cesto, quer dizer, da escravidão, daquela escravidão imposta pelo Egito sobre eles, né? E não é diferente para nós que somos igreja. Nós somos livres, livres da escravidão do pecado, porque outrora nós éramos servos, né, do maligno e éramos forçados a viver no pecado, mesmo quando nós não queríamos praticar coisas, né, mas nós tínhamos que praticar, porque é desse jeito quem é escravo. E o Senhor estava falando ali, que o Senhor tirou aquela escravidão de Israel, como tirou de mim, de você, tirou de muitos outros, tirou da igreja, né? Nós hoje não somos escravos, nós temos que dar louvor, porque foi o Senhor que tirou isso, foi o Senhor que comprou, nos tirou do Egito e nos comprou o direito de ser livre, de sermos servos dele e de ser livre. Então, disse aqui, ó, no versículo 7 do Salmo 81. Clamaste na angústia e eu te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Então, o Senhor estava falando aqui, né, de quando eles estavam saindo do Egito, né? Que o Senhor provou ele. E eles ali no Egito, irmãos, Israel clamava ao Senhor, porque eles eram eles eram escravos mesmo, eles eram escravizados. E isso não é diferente comigo e com você. Nós saímos das garras
do maligno, nós saímos das garras de Satanás. E muitas pessoas hoje vê as pessoas no pecado e pensa assim: ah, fulano tá ali porque ele quer, fulano tá ali é a opção dele. Irmão, nós não devemos dar lugar ao diabo, porque depois que você dá lugar, o diabo entra. Eu vou te dizer. Às vezes as pessoas dizem, ah, fulano tá lá porque ele quer. E muitas das vezes, irmão, ele está subjugado, né? E somente o Senhor para tirar ele de lá. Por isso que nós não devemos falar assim porque ele quer. Porque o entendimento não foi aberto da pessoa e a pessoa está ali subjugada. Mas no versículo 8, vem o que eu quero falar com você hoje. É o principal. Olha, ouve, povo meu, e eu atestarei. Ah, se Israel me ouvisse, não haverá entre ti Deus alheio, e nem te prostrará ante a Deus estranho, né? O salmista, como eu disse para os irmãos, é um salmo, né, da família de Asaf. Ele fala como se fosse um peso. Ouve, povo meu, né? E atestarei. Ah, se Israel tivesse me escutado, né? Eu creio que é o Senhor Deus falando para nós, né? Israel, todo mundo sabe a história de Israel. Era um povo muito rebelde, né? Um povo que não entendia o que Deus falava com eles, né? Então ele fala: ah, se Israel tivesse me escutado, né? Porque eles não escutavam, mas porque eles estavam sem o entendimento e eles não escutavam, eles não entendiam o que Deus falava com eles, né? E aqui ele fala assim: não haverá entre ti Deus alheio e nem te prostrará ante a Deus estranho. E você pode falar comigo, missionário, eu não me prostro a Deus alheio, eu não me prostro ante a Deus estranho. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você não prostra perante uma imagem de escultura que você sabe que isso é abominação ao Senhor. Mas muitas das vezes nós deixamos de fazer a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor nos pede para fazer, nós deixamos de fazer. Isso também é uma idolatria, né? E nós devemos abrir a nossa visão e entender que deixar de fazer a vontade do Senhor é como idolatria, né? Você deixou de adorar a Deus, você deixou de dar ouvidos a Deus e deu ouvido a qualquer outra coisa, do seu próprio desejo, do seu coração. Mas é uma idolatria, porque você deixou Deus e foi dar ouvido a outras coisas. E esse era o pecado de Israel. E quem sabe, esse também já foi o meu pecado e pode ser o seu. Por isso que nós temos que estar diariamente consultando o Senhor. É aqui que prevalece a sua vontade e não a minha. Aqui aonde? Na minha vida, no meu termo, aonde eu comando, prevalece a sua vontade, não a minha. É assim que nós deixamos Deus comandar a nossa vida. Porque muitas das vezes nós falamos que Deus está comandando, mas Deus não está comandando a nossa vida. Se nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito, não é Deus que está comandando. Somos nós mesmos, o nosso próprio entendimento, a nossa própria vontade, né? E foi isso que levou Israel ao cativeiro. O seu próprio desejo, o seu próprio entendimento, a sua própria vontade, né? Eu quero estar lendo aqui o verso, né? Porque salmo é verso, salmo é uma música. O verso 10. Olha, então Deus falou com eles, né?
O 10 diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e a encherei. Mas meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis, pelo que os entreguei aos desejos do seu coração e andaram nos seus próprios conselhos. Irmãos, diz assim: abre bem a sua boca e encherei, né? Irmãos, Deus fartava esse povo em tudo no deserto. Deus fartava eles em tudo no deserto, né? E eles eram pessoas rebeldes. Mas Deus diz aqui, ó, abre bem a sua boca e eu vou encher. Quer dizer, bastavam eles pedir, né? E eu vou encher. Mas diz, o meu povo não quis, pelo que os entreguei, olha, aos desejos dos seus corações. Irmãos, muitas das vezes isso acontece conosco. Nós não ouvimos ao Senhor, nós não ouvimos ao comando de Deus. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Nós temos que estar atento para ouvir e obedecer o comando de Deus, porque a linguagem do amor de Deus, irmãos, é obediência. Essa é a linguagem. Sabe quando você prova que você ama Deus? Quando você obedece, mesmo sendo duro, mesmo sendo difícil, você tem que obedecer. E isso, né, não acontecia. E Deus fala, Israel não soube me ouvir. Israel não quis me ouvir. Muitas das vezes nós estamos tão dispersos que nós não ouvimos a Deus, né? Que nós não ouvimos o chamado, está tão perto, mas nós estamos tão atribulados, eu não sei, nós estamos tão dispersos que não ouvimos Deus falar conosco, né? Então, o Senhor deixa, né, aqui no versículo 12, olha, mas eles não quiseram ouvir a minha voz, né? Como nós, eu, você, não quisemos ouvir a voz de Deus. Aí Deus fala assim: pelo que eu vos entreguei aos próprios desejos dos seus corações e andaram pelos seus próprios conselhos. E muitas das vezes, irmãos, nós, por desobediência a Deus, andamos segundo a dureza do nosso coração, andamos segundo o nosso próprio conselho. E isso traz peso para a nossa vida, isso traz fardo para a nossa vida. E nós temos que aprender a sermos obedientes a Deus, para não andarmos com peso, para não andarmos com fardos, né? Porque o Senhor não quer isso para o povo dele, o Senhor não quer isso para a igreja dele, mas é necessário nós estarmos atentos, estarmos para estar em obediência com o Senhor, para ser livre, né, de laços do inimigo, de fardos, e sermos atentos à voz do Senhor, porque o inimigo das nossas almas, irmãos, ele é muito sutil para trazer fardos à nossa vida, colocar coisas para nos fazermos, às vezes até nos iludir, para nos fazermos ser desobedientes ao nosso Deus. E nós precisamos estar atentos para nós não obedecer ao nosso Deus. E aqui, no final do Salmo já, que eu quero dizer, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a mão contra os seus adversários. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus, Ele quer fazer justiça em nosso favor, mas sem obediência não tem como Deus fazer justiça em nosso favor, não tem como Deus nos dar vitória. Por isso nós devemos ser atentos ao Senhor,
atentos à sua palavra, atentos àquilo que o Espírito Santo, né, nos manda fazer. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós devemos estar atentos para obedecer ao Senhor, obedecer o que Ele nos fala, o que Ele nos manda, né? A obediência é o segredo da nossa vitória. Esse é o segredo da nossa vitória. É a obediência. Louvado seja Deus. Esse foi a meditação que Deus mandou eu trazer nesse dia, né? É para mim, é para você, né? Sermos mais obedientes àquilo que o Senhor quer, àquilo que Deus quer que eu faça, quer que você faça, né? Essa meditação foi curta, mas de grande valor. Seja mais obediente, né? Deus, o Senhor Jesus, Ele quer te dar vitórias. Ele quer te dar vitórias. E nós pegamos acontecimentos do passado para estarmos esclarecendo o presente, porque tudo na Bíblia vale muito para nós. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ser mais obedientes, povo de Deus. Essa mensagem que eu deixo para vocês e Deus abençoe. Fique com Deus.